Olá, amigos e amigas, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Lembrando que o programa vai ao ar aqui pela TV Urbana, canais 55 da TV aberta, pegamos aí em toda a região metropolitana de Porto Alegre, e o canal 11 da NET. E também o programa é exibido aqui em Porto Alegre pela PUA TV Canal 6, segundas-feiras, 20 horas e 30 minutos, e temos uma reprise do nosso Economia e Desenvolvimento na TV PUA TV, domingos, 8 horas e 30 minutos. Vamos ao nosso espaço de opinião. O Brasil quer crescer o PIB este ano para anular o chamado crescimento vergonhoso de 2012, que ficou conhecido como PIBinho, de só 0,9%. Para 2013, as projeções fincam em até 5%. Ilusão, nada mais do que isso. Primeiro, e mais importante, o Brasil descuidou totalmente de sua infraestrutura e logística. E agora mesmo o escoamento da safra tem sido comprometido pela falta ou má condições das estradas. E por aí afora. De logística, então, nem é bom falar. A política do iremos fazer, vamos pensar nisso, estamos projetando aquilo, deveria ser do fazer aqui e agora. Basta ouvir os políticos e observaremos também que o discurso está mais para promessas de palanque que metas e objetivos concretos que se esperam de um executivo. Somos bons de papo, péssimos em fazer, em construir. E somos bons em destruir o que os outros fizeram, mas nada fazemos no lugar. Não é verdade? As escolas, por exemplo, estão destruídas, mal equipadas. Então é culpa do governo passado. É a herança maldita que recebemos, as estradas em péssimo estado, então, que cobremos dos governos passados. Até quando vamos tolerar governantes irresponsáveis que não assumem seus compromissos? O nosso Economia e Desenvolvimento está aqui na sede da PricewaterhouseCoopers e nós viemos aqui praticamente uma vez por mês. Claro, janeiro, fevereiro não existe no Rio Grande do Sul, né? Quer dizer, são 2 meses que nós poderíamos dispensar. Para quem quer trabalhar como eu, imagino que como o Carlos Biderman, que está aqui comigo, janeiro e fevereiro realmente são 2 meses que a gente não pode contar na nossa atividade profissional. De qualquer maneira, nós estamos aqui retomando nossos contatos com o Carlos Biderman, que é o diretor regional aqui da PricewaterhouseCoopers, e até porque nós temos vários assuntos amenos, assuntos não menos tão amenos, né? E assuntos mais graúdos, mais coxudos, como a gente diz, para conversar com ele. Vamos começar pelos amenos, né, Carlos? E eu acho que ainda é um assunto ameno a questão do nosso tricolor. Eu acho que nós vamos avançar na Libertadores. Tu ainda tens a esperança da Libertadores? Pô, quem não tem, né, Silvio? Não, acho que o Grêmio fez um time excepcional esse ano, qualidade indiscutível, tem todas as posições, tem quase um craque. Até o Pará dizem que é o maior jogador médio do mundo, né? É o melhor jogador médio do mundo. Mas, enfim, eu tenho total convicção que o nosso treinador, com a equipe que está montada, com a equipe toda que está apoiando o futebol, que tem total condição de chegar a ganhar essa Libertadores. E tenho muita convicção que o Grêmio, não sei se é favorito, a gente fora pode dizer, né? Mas está entre os 2 ou 3 favoritos para essa Libertadores. Talvez Corinthians, não acredito no Atlético Mineiro, não acredito no Atlético. São Paulo muito menos, Fluminense acho que não, mas acho que está entre Grêmio e Corinthians essa Libertadores. Tá certo. Bom, Carlos, nós estamos aí na véspera do ano da Copa, que é 2014. Porto Alegre está cheia de obras e tal. E uma coisa que eu gostaria, assim, rapidamente de tocar contigo, a questão que se discute muito hoje do aeroporto Salgado Filho, né? Quer dizer, há várias alternativas de manutenção, criação do novo aeroporto Salgado Filho, ou de um novo aeroporto para Porto Alegre, que não o Salgado Filho, enfim, várias alternativas. Qual é a posição que o Carlos Biderman tem a respeito do assunto? Uma posição muito tranquila em relação a esse tema, a partir até do trabalho que nós fizemos para a Fiergs, FEComércio e a GDI, é de que existe viabilidade econômica no Rio Grande do Sul, na Grande Porto Alegre, para um aeroporto rentável, privado e que seja um hub para o Cone Sul da América Latina, ou seja, o maior aeroporto do Cone Sul, de São Paulo para baixo, da América Latina, talvez não maior que Buenos Aires, mas podendo atrair
público, não só da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, do Paraná para baixo, para que seja efetivamente um hub, como existem muitos no mundo, tá certo? Buscando uma alternativa importante a São Paulo. Vai acontecer isso em algum lugar, e eu espero que seja Porto Alegre. Então, quer dizer, o que vai acontecer, como vai acontecer, não importa, mas o importante é que existe essa oportunidade, está provado que essa oportunidade existe, e está aí, de novo, passando na nossa frente, um cavalo encilhado, que nós, enfim, temos a oportunidade de resgatar o Rio Grande do Sul através de um aeroporto novo, o Rio Grande do Sul voltar a ser o estado pujante que era. Se continuar a granalização do tema, o que vai acontecer a gente já sabe, nada. E aí perdemos essa oportunidade. E tem também a questão da carga, né, Silvio, que hoje o Rio Grande do Sul perde empresas e nem sabe por quê, mas uma das razões é essa, por não ter um aeroporto razoável que permita que receber as importações e fazer as exportações adequadas. Então, um aeroporto que tivesse uma pista adequada para receber carga, aviões de carga adequados, propiciaria não só o escoamento da produção gaúcha, especialmente produtos de alto valor agregado, como também importação de componentes, que é extremamente importante hoje, especialmente se o Rio Grande do Sul busca uma posição de atuar na economia de produtos de eletrônica e tal, quer dizer, basicamente tudo exportado ou importado via aeroporto. E hoje vai tudo via terrestre até São Paulo para ser exportado ou importado. Então, está faltando. Então, a oportunidade está aí. Resta, enfim, as pessoas que têm que tomar essa decisão terem a visão de longo prazo, terem, enfim, essa capacidade de tomar essa decisão e fazer acontecer. Porque o pior que está acontecendo é a granalização do tema, que vai levar, como eu já disse, a absolutamente nada. Bom, nós estivemos há pouco conversando com o ex-governador Germano Rigoto, que é nosso comentarista, e o Rigoto é um camarada especializado nesta área tributária. E tu tocasse nessa questão da atração de investimentos, né? O Germano Rigoto me confidenciou que realmente lá o Senado Federal está tratando dessa questão da unificação das alíquotas do ICMS para, segundo ele, para repor uma injustiça que era a questão da guerra fiscal. Ele é contra a guerra fiscal, mas quando foi governador, ele disse que teve que usar os instrumentos da guerra fiscal, porque senão ele ficaria fora. Está certo, né? Ficaria fora o Rio Grande do Sul de disputar investimentos que vieram e beneficiaram o Estado. Qual é a posição do empresário, daquele conhecedor dos assuntos da economia brasileira, Carlos Biedermann? A minha posição é um pouquinho diferente. Eu acho que, vamos dizer, se tu tem condições naturais de escolha, vamos dizer assim, de localização de determinadas indústrias, determinadas empresas, tá certo? Então, hoje é muito difícil que alguém, em sua sã consciência, fuja da alternativa maior, do polo maior brasileiro, que é São Paulo, talvez Rio de Janeiro, talvez Minas Gerais, mas, enfim, o mercado consumidor está lá. Então, se não houver algum tipo de compensação nos estados que não estão dentro desse eixo consumidor e produtor de matérias-primas brasileiro, vai concentrar tudo lá, tá certo? Então a unificação de alíquotas, na minha opinião, vamos dizer assim, a não guerra fiscal, a inexistência da guerra fiscal, ou a ausência de permissão para que estados que tenham desvantagens competitivas em relação aos 3 estados principais do país em termos de produção, capacidade, enfim, de geração também de matérias-primas, enfim, fica muito difícil. Então, eu acho que esse projeto, a meu ver, ele não é bom para o Rio Grande do Sul, porque ele traz justamente esse equilíbrio, vamos dizer assim, de alíquotas, mas acentua os desequilíbrios regionais pelas diferenças naturais que existem. Carlos, para concluir, nós estamos aí na véspera, como disse, do ano da Copa do Mundo, o ano de 2014, já perdemos a Copa das Confederações, quem sabe até por causa dessas questões que o Carlos aqui elencou, ou seja, aquela grenalização das coisas, e acabamos perdendo a Copa das Confederações, que começa agora em seguida. Então, o ano que vem, Porto Alegre está, segundo a tua avaliação, no ritmo certo para que nós não passemos vergonha na Copa do Mundo? Silvio, eu acho que a questão nem é essa, com todo respeito e consideração. A questão é maior. Eu acho que a Copa era, já estou usando o verbo no passado, era uma tremenda oportunidade para fazer tudo aquilo que não se fez em termos de infraestrutura nos últimos 50 anos no Rio Grande do Sul, tá certo? Então essa oportunidade que tinha sob, vamos dizer assim, o manto, a expressão, a oportunidade de Copa, de fazer tudo que podia ter sido feito com incentivo fiscal, com interesse, com apoio, enfim, com custos mais baixos, para preparar Porto Alegre para a Copa e deixar um legado para a sociedade gaúcha, não foi feito. Então muito pouco está sendo feito, não para a Copa, porque a Copa são 30 dias, enfim, vergonha ou não vergonha, acho que o Brasil não vai passar grandes vergonhas, até porque o Brasil, o que vai acontecer? O Brasil vai parar nesses 30 dias para que a Copa possa ser realizada e as coisas possam acontecer, e vão acontecer, mal ou bem vão acontecer, com alguma dificuldade aqui, outra ali, vão acontecer, mas o legado vai ser ínfimo em relação ao que poderia ser o legado. Quer dizer, faz, sei lá, 7, 8 anos que o Brasil foi escolhido como país sede da Copa, e o que foi feito em termos de infraestrutura no Brasil, e especialmente em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul? Quase nada. Isso é que eu acho que é lamentável
a oportunidade que se perdeu, já uso o verbo no passado, se perdeu em termos de efetivamente fazer tudo aquilo que podia ter sido feito em termos de infraestrutura, em termos de todas as condições enfim, adequadas para se receber uma Copa, fazer uma Copa excepcional e deixar um legado importante para a sociedade gaúcha. Tu concorda que o Grêmio tem que colocar o time titular no Campeonato Gaúcho também? Eu falava ainda com um amigo esses dias, jogador de futebol tem que jogar, tá certo? Eu acho que, minha opinião, né? Eu acho que naquele Grenal tinha que ter usado o time titular, não importa se ganhasse, perdesse, podia ganhar, perder, empatar, futebol tem disso, mas, faltavam 10 dias para o jogo com o Caracas, então, desculpa, acho que naquela ocasião sim. Agora acho sim, Silvio, e estou preocupado com isso, acho que o Campeonato Gaúcho vem perdendo expressão paulatinamente. O ano passado foi o 11º Campeonato Brasileiro em termos de média de público, e o ano passado ainda tinha o Beira-Rio. Esse ano a média de público está pouco acima de 1.000 pessoas por jogo. Os Jogos Internacional no Mandando em Porto Alegre tem um público muito, muito baixo. O maior público fora os jogos do Grêmio foi o Grenal, quer dizer, até tinha Grêmio, mas Grêmio B foi de 11.000 pessoas. O Grêmio bateu recorde agora num jogo com o Lajadense com 16.000 pessoas, mas fora disso a média de público é de 600 pessoas por jogo. Então acho que o Campeonato Gaúcho precisa ser urgentemente revisto, tá certo? E se o ufanismo que existe em cima de uma fórmula pretensamente positiva não tem se revelado de sucesso em termos de público. Então acho que o Campeonato Gaúcho tem que ser revisto, refeito, e é inadmissível que se dispute um Campeonato Gaúcho desprezando o calendário da Libertadores, que Grêmio ou Inter, os dois, o evento quase tem, um dos dois está permanentemente na Libertadores, então não pode desprezar a presença dos maiores clubes gaúchos na Libertadores, tem que fazer um calendário compatível, não pode acontecer como aconteceu com o Grêmio jogando quarta-feira o Campeonato Gaúcho e quinta Libertadores, que isso é uma violência que a federação comete contra o futebol gaúcho, contra o Grêmio no caso, mas aconteceu com o Internacional no passado, vai acontecer com o Internacional ano que vem talvez, então acho que o Campeonato Gaúcho precisa urgentemente ser revisto para atrair público para os estádios, para estimular, talvez os preços estejam errados, não sei, mas que o resultado está sendo ruim, tá? Bom, nós tocamos sempre no assunto futebol, que futebol também é desenvolvimento econômico, né? O futebol gera renda, riqueza, dá muito empregos e tem uma importância social no Brasil extremamente grande. Carlinhos, muito obrigado pela tua presença aqui no programa e até o mês que vem. Até o mês que vem. Obrigado, Silvio. Muito bem, nós vamos de imediato agora ouvir o comentário do ex-governador Germano Rigoto, que fala aqui num oferecimento de celulose rio-grandense há 40 anos, contribuindo para o crescimento do Rio Grande do Sul. Aliás, o governador está falando aí sobre a alternativa que o governo agora se propôs a encaminhar, que é de abrir leilões de energia para o nosso carvão. O gaúcho, por exemplo, o Rio Grande do Sul, tem 90% das reservas de carvão. É sobre isso que o ex-governador Germano Rigoto, com muita autoridade, fala nesse seu comentário. Vem daí, doutor Germano Rigoto. Tudo bem, Silvio? Um abraço carinhoso a todos os telespectadores, uma alegria voltar ao programa e para falar num assunto que interessa muito ao nosso Rio Grande. Eu já ocupei esse espaço para dizer que era um absurdo nós termos uma matriz energética que não utilizasse o nosso carvão. O Brasil tem sim muitos rios, a possibilidade de produção de muita energia hídrica. O Brasil começa felizmente a produzir energia eólica, energia dos ventos, tem um potencial enorme de produzir energia solar, mas não pode ficar mais dependendo, por exemplo, da energia hídrica. Há uma facilidade de construir hidrelétrica, mas as hidrelétricas hoje, devido à questão ambiental, elas têm que ter reservatórios pequenos. Reservatórios pequenos significam o seguinte: pouca armazenagem de água. Quando dá uma estiagem, acontece como agora. Nós tivemos aí problema sério e até ameaça de apagões devido à falta de chuva. Pois bem, então nós temos que ter, ao lado da energia hidrelétrica, nós temos que ter energia de termoeletricidade. E dentro da termoeletricidade entra o nosso carvão. Felizmente, o governo brasileiro se deu conta que havia necessidade de produzir termoeletricidade a carvão. E no segundo semestre, aconteceu o anúncio que no segundo semestre nós teremos leilão para energia com termoelétrica a carvão. Ótimo para o Rio Grande do Sul. Eu defendi muito isso ao longo do tempo. Eu, inclusive, fui buscar os alemães da STEAG para o Projeto Seival. O Projeto Seival que está aí, engatilhado, pronto para, tendo política nacional para o carvão, esse projeto ir adiante. O Projeto Seival significa a construção de uma termoelétrica que lá vai 600 milhões de dólares de investimento para a construção dessa termoelétrica. O Projeto Seival, nós trouxemos a STEAG alemã,
que, não tendo política para o carvão, passou para a Copelm vendeu para a MPX do Eike Batista, e agora, tendo política para o carvão, nós vamos ter esse projeto andando. É o Seival, é o Pampa, tá? A Termoelétrica Sul, 3 grandes termoelétricas que, com certeza, tendo definição de governo federal para a utilização do carvão, elas vão adiante. Geração de emprego, geração de renda, desenvolvimento para o estado do Rio Grande do Sul, possibilidade de royalties com relação a esse carvão que vai ser explorado para abastecer as termoelétricas. Tudo isso é positivo para o estado. Demorou, tardou, nós temos 90% das reservas carboníferas do Brasil, mas com certeza isto que começa a acontecer significa a possibilidade de um Rio Grande crescendo mais, tendo mais desenvolvimento em cima de uma riqueza que até hoje não tinha sido explorada como deveria. Eu estou muito feliz porque, repito, ao longo de muito tempo lutei por isso. Eu estou muito feliz porque vejo um projeto que foi gestado lá na minha gestão como governador, que foi gestado no período de governo, que esse projeto Seival, agora podendo ir adiante. Nós temos que esperar que realmente no segundo semestre se tenha este leilão, se tenha uma matriz energética mais diversificada, se tenha mais investimento em geração, distribuição e transmissão e, principalmente, dentro da geração, com o aproveitamento do carvão do Rio Grande do Sul. Isto para nós vai significar, repito, um estado que vai crescer muito mais. Um abraço a todos os telespectadores. Silvio, muito obrigado pela oportunidade e logo na semana que vem voltamos.